Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos! Estamos aqui com um sonho recém-realizado do primeiro caminho de Santiago, do Júlio Brandão. Júlio, seja muito bem-vindo! Obrigado, André. Muito obrigado por estar aqui com você. Prazer. Ai, prazer é nosso de poder compartilhar aí essa emoção, inspiração de um primeiro caminho, né? Eu sei como isso é importante e como isso pode se tornar viciante depois. Já tem mais uns 2, 3 caminhos planejados que eu sei, né, Júlio? Já tenho sim. Espero poder voltar já o ano que vem já para fazer outro caminho. Ai, que bacana. Mas então, para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho de você e como surgiu esse sonho do Caminho de Santiago na tua vida. Bom, meu nome é Júlio Brandão, né? Eu nasci e cresci na cidade de São Paulo. Eu trabalho aí já há muitos anos, desde que eu comecei na área de tecnologia. Sou pai da Júlia e da Luísa, sou avô do Luca. E, bom, sobre o caminho, eu acho que quando veio a pandemia, né, a gente começou a ficar mais em casa, ter mais tempo para usar para fazer outras atividades. Então eu comecei a pesquisar sobre alguns temas que eu já tinha um certo interesse, entre eles o Caminho de Santiago. Porque o Caminho de Santiago foi algo que eu descobri há muitos anos atrás, eu não sei exatamente quando, né? Eu lembro que eu vi uma reportagem e achei aquilo tudo muito mágico, né? Você tá ali andando pelo interior da Espanha, andando em estradas feitas pelos romanos, que são usadas por peregrinos desde a Idade Média, né? Toda aquela coisa da história, cultura. Então eu achei mágico, mas naquela época eu lembro que eu pensei, mas isso é longe, isso é caro, tem que andar mais de 20 quilômetros por dia, tem que ficar caminhando por 30 dias ou mais. Então, o primeiro pensamento foi esse, né? É algo muito longe da minha realidade. Mas aí eu viajei para Portugal em 2019, né? Era um outro sonho meu, conhecer onde meu avô nasceu. Então aquilo, acho que de alguma forma me trouxe de volta um pouquinho desse desejo, né? Sobre fazer o caminho. E aí em 2020, 21, acho que mais 21, eu comecei a pesquisar sobre o caminho, comecei a buscar informações na internet. Eu lembro que aí que eu achei o site do Caminhos pelo Mundo, né? Que acabou sendo aí uma das primeiras inspirações. Até a gente trocou algumas mensagens, o seu livro de fotografias. Dali do seu site eu acabei conhecendo a CACS. Depois eu entrei em contato com eles. Então, ali a partir de 2021, eu comecei a alimentar um sonho de, em 22, fazer, né? A gente ainda estava com muita incerteza em relação à pandemia, a gente achou que estava caminhando para o final, veio a onda 2. Então, eu comecei a planejar, né, pensar quando seria a melhor época, qual seria o melhor caminho, né? Eu lembro que na época eu comecei a pensar no caminho português, pela distância, pelo tempo, né? Eu imaginei que fazer um mais curto seria mais fácil de eu conseguir fazer, que não me imaginava caminhando 35, 36 dias seguidos. Naquela época não me imaginava de forma alguma. Então, ao longo de 21, eu comecei, né? E hoje em dia é bom porque você tem muita informação, né? Eu acabei descobrindo um grupo de WhatsApp de peregrinos que se comunicam, que se ajudam. Depois eu acabei entrando em um segundo grupo. E foi isso, tá? Aí eu lembro que veio ali em 2022, a gente ainda não estava 100% livre da pandemia. Eu via gente falando de fazer de máscara, albergue que ainda não estava aberto. Então eu pensei, eu acho que eu não vou em 22 então. Porque eu não queria ir de máscara, eu não queria ter que conviver ainda com esse medo da pandemia, né? Então pensei, bom, pode ficar para 23. Aí acabou dando uma adiada aí de alguns meses, um semestre ou mais. E eu fui indo, né? Fui aprendendo um pouquinho mais. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a olhar o que eu tenho que levar, né? Quando eu via a mochila, tem que ter a barrigueira, ajuste no ombro, a bota de Gorotec. Eu não sabia nada daquilo, eu não fazia ideia do que era, né? E aí o Sim. pessoal falando de bolha, de costurar bolha, eu falava, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Ah, Mas foi indo, né?
Aí no segundo semestre de 22, eu estava ali trabalhando bastante no trabalho, né? Eu estava com uma função acumulada. Eu não ia poder tirar férias. Aí eu tive um pensamento ali, conversei com o meu diretor, a gente conversou sobre a possibilidade de eu não tirar férias naquela época e ter alguns dias a mais no primeiro semestre do ano seguinte, que era agora 23. Expliquei que eu tinha um projeto pessoal que eu gostaria de pôr em prática, né? Ele topou. Então eu me planejei para maio, junho de 23, ali emendei com alguns feriados e consegui um período maior. Então eu falei, ó, já que eu tenho esse período maior, eu vou me aventurar no caminho francês. E seja o que Deus quiser. Vou ali fazer em 35, 36 dias. Então já meio que fechei 22 com isso na cabeça. Aí faltava só, acho que tomar coragem, comprar as passagens, né? Sim. E aí eu lembro que eu viajei eu consegui uns dias, né? A gente tem um recesso de final de ano. E depois eu emendei ali nos dias seguintes do Réveillon. Eu tava com a minha filha a gente foi para São Sebastião. Que eu falei, eu vou comprar as passagens. Na verdade, eu vi um post da CACS, sobre uma caminhada que ia ter em janeiro. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu dar uma olhada nas passagens. E ali mesmo eu já comprei pelo celular as passagens, tá? Para 29 de abril. Comprei a ida para 29 de abril. Me inscrevi na primeira caminhada da CACS que aconteceria ali no final de janeiro. Então ali já foi o marco, assim, né? Daqui não tem mais volta. Então, Júlio, eu tô ouvindo aqui o teu resumo, eu já sei, já conheço a tua história, mas assim, ó, foi muito rápido. Você tem noção de como foi rápido a realização? Praticamente um ano as coisas é. aconteceram, né? Foi realmente um chamado e os caminhos foram se abrindo, né? Porque até mais dias de férias você conseguiu. Eu acho, André, que tem uma frase que o pessoal fala bastante, né? Quem é peregrino, que o caminho chama o peregrino. Então eu acho que assim, teve aquele momento que alguma coisa me chamou para estar pesquisando mais a fundo, pesquisando assim como algo que possa ser possível. Eu acho que às vezes a gente tem que simplesmente tomar a decisão e encarar, né? Acho que às vezes a gente fica adiando, mas nem tem muito motivo para adiar, né? Às vezes é um receio, é um medo, mas as coisas foram acontecendo assim de forma meio natural, né? Eu tinha planejado o caminho português, eu tenho uma planilha já pronta, né? Com as etapas que eu pretendo fazer. Eu quero fazer a variante espiritual, que eu descobri que ela existe, achei super interessante. É lindíssima. Então, eu vi as fotos, eu achei que é uma região uma parte da Galícia linda, né? E tem toda uma história por detrás daquela variante. E eu quero aproveitar e quando eu fizer o português, que é o próximo, de 24, aí são menos dias, então eu consigo também estender caminhando até Finisterre e Muxia. Dessa vez eu fui de Sim. ônibus. E aí, como surgiu essa oportunidade de ter uns dias a mais de férias, eu falei, eu vou pro francês. E mudei, comecei do zero. Então, do final do ano passado, eu comecei a planejar o francês. E não tem muito, hoje em dia não é tão difícil fazer o planejamento, né? Você vai encontrar muitas pessoas dispostas a ajudar e muita informação. Dá para fazer. Sabe, Júlio, que o meu primeiro caminho foi 2014, já tá fazendo 10 anos, e eu fui assim, ó, seguindo as setas amarelas, não reservei nada. Foi assim, nossa, uma super experiência. E o primeiro caminho é o primeiro caminho, né? Mas hoje em dia eu acho importante reservar os albergues, inclusive até pós-pandemia e tal, para mim, porque eu gosto de ter o dia tranquilo para caminhar, não ter pressa para chegar, fotografar, etc., conhecer as pessoas, enfim. Mas eu sei que você não teve muito problema com isso, com hospedagem. Acho que você praticamente não reservou. Como é que foi essa tua experiência com os albergues do Caminho Francês? Porque, assim, eu acho muito bacana a tua experiência também dessa questão do planejamento, que você super planejou, mas que você também estava aberto a mudanças. Conta um pouquinho mais essa questão das reservas, o aplicativo que você usou. Eu fiz duas reservas, né, que eu fiz já antes de sair do Brasil. Eu fiz a reserva em Saint-Jean-Pied-de-Port, porque eu vi muita gente falando que estava cheio, que ali é pequeno, tem poucas vagas. Como era o primeiro dia, né, eu não queria correr risco de ficar sem onde ficar. Eu reservei lá. Eu fiz
uma segunda reserva em Horizon, que eu descobri sobre Horizon, conversando com uma das pessoas da ACAX, e ele recomendou lá. Eu achei super interessante, e assim, primeiro achei uma coisa meio mágica, né? Você poder se hospedar ali já no início da subida dos Pirineus, e achei interessante a ideia de poder dividir aquele trecho, né? Porque é um trecho longo de 27 quilômetros de Saint-Jean-Roncesvalles, para um primeiro dia, onde o seu corpo ainda está começando a se acostumar. Então eu pensei, eu durmo ali, que é um lugar que tende a ser muito bacana. Eu me canso menos no outro dia, eu consigo aproveitar, né? Os Pirineus era algo que eu não queria abrir mão. Eu me informei que ele reabre a partir de 1º de abril, normalmente, né? Então eu tinha toda uma preocupação em não ter problema de não, né, dos Pirineus estarem fechados. Então eu fiz isso, eu achei que foi super acertado, né? Eu curti muito os Pirineus. Eu reservei Roncesvalles também, e realmente teve gente que chegou no mesmo dia e não tinha vaga em Roncesvalles. Fiz algumas reservas que foram quando eu fui para lugares menores e que não tinham albergues municipais ou paroquiais. Por quê? Porque depois de Logronho, eu comecei a modificar um pouquinho as minhas paradas, né? Eu não queria depois fazer, por exemplo, mais 29 até Nájera. Eu falei, vou fazer um pouco menos. Então eu fui parando em outras cidades menores, né? Pri, Ventosa, e outros nomes que eu não vou lembrar todos, mas e aí nessas cidades menores você não tem a opção, né, de municipal ou de paroquial, mas nas outras, em Pamplona, em Logronho, em Astorga, em León, eu usei os municipais ou paroquiais e não tive muito problema de vaga, tá? Teve algumas vezes que eu cheguei 3, 4 horas da tarde. Eu gostava de ir com tranquilidade, né? Eu via que tinha um pessoal que saía bem cedo e o objetivo era chegar meio-dia, no máximo 1 hora, mas eu me permitia ir mais devagar, né, para curtir mais, tirar mais fotos. Teve alguns lugares que eu sentei para tomar um café e o lugar era lindo, né? Toma um café, come um croissant, aproveita aquilo, né? Eu procurei vivenciar tudo que eu podia. A cultura, a comida, todas as igrejas que eu tive a oportunidade, eu entrei, eu sentei um pouco, eu aproveitei o silêncio. Então, assim, a pergunta foi sobre as reservas, né? Eu fiz algumas, mas basicamente é onde não tinha municipais. Uma coisa que me chamou a atenção, quando você chega na Galícia, que lá são os albergues da Junta da Galícia, né? Assim, todos eles muito novos, bem organizados e todos com muitas vagas para dormir. Eu até achei interessante, porque as pessoas falavam que quanto mais perto você chega, mais dificuldade de vaga você tem. Mas nos albergues municipais não tinha. Talvez porque a maioria das pessoas que iam com esse pensamento reservavam de antemão, só que reservavam nos privados. E aí sobrava vaga nos municipais. Júlia, você lembra os preços, assim, mais ou menos, só para a gente atualizar o pessoal? Lembro, eram de 10 a 12 euros. Municipais, eu cheguei a pagar 7 e 8 na Galícia, tá? Teve municipais que foram já 11, 12, mais no começo. Ali, Pamplona, acho que foi uns 12. Os privados, eu não achei muito mais caro do que os municipais, né? Você pagava às vezes 14, às vezes 15, tá? E uma coisa que eu acho que é legal comentar, donativo. Eu acho que donativo, eu li essa frase, donativo não é de graça, né? Então, acho que isso eu ouvi também numa palestra da ACAX, eu achei muito bacana e eu pratiquei isso. Eu venho pagando 10, 12, eu vou parar no albergue de donativo, eles vão me dar uma cama do mesmo jeito, com a mesma atenção, eu vou ter lá, às vezes, um jantar, café. Então, se eu venho pagando 10, 12, eu dou 10. Se eu venho pagando jantar, por exemplo, menu peregrino, 11, eu vou dar 11, porque a atenção que eles dão é exatamente a mesma, muitas vezes até maior, né? Eu tive experiências muito bacanas em albergues que eram de donativo ou paroquiais. Eu acho que eles preservam mais o espírito do caminho, né? Então, eu fiquei num albergue, acho que foi em Bercianos del Caminho, que é um albergue tocado por ex-peregrinos que já fizeram o caminho várias vezes e vão lá passar temporadas lá, cuidar dos peregrinos. Por exemplo, eu cheguei nesse mesmo.
cansado, umas 3 e pouco da tarde, me alojaram, convidaram já para o chá, eles fazem um chá da tarde, eles são ingleses, né, tem um chá estilo inglês no jardim, um jardim enorme, bonito, gostoso, foi uma experiência legal, teve experiências que tinham jantares comunitários, que os peregrinos ajudavam a fazer o jantar, ajudavam a lavar a louça, depois da janta a gente sentava, fazia uma roda de conversa, todo mundo se apresentava, dizia por que estava ali, quando tinha alguém que tinha facilidade com a língua, ajudava a traduzir para aqueles que não falavam inglês. Então, esse tipo de experiência te conecta com as pessoas ali, né? E te conecta com a essência do caminho. Que você não tem, por exemplo, nada contra, mas se você ficar num hostel, num albergue privado, que te hospeda como se fosse um hotel, você não tem essa experiência. Você pode ter um conforto a mais, né, uma comodidade a mais, mas essa experiência não tem. Então, em Logronho, por exemplo, onde eu dormi na colchonete ali numa sala enorme, que ele jogou umas 20 colchonetes, porque o albergue já estava cheio, mas eles não deixam as pessoas para fora. O albergue estava cheio, eles pegaram uma sala e colocaram várias colchonetes e a gente dormiu lá, sem travesseiro. Mas foi uma das experiências mais enriquecedoras ali do caminho, porque depois a gente desceu para a igreja, acho que é Santa Maria La Real, aquela que tem a estátua do Santiago Matamoros, e nós fizemos uma cerimônia com as luzes apagadas, com uma vela, fechando os olhos, cada um lendo a oração na sua língua materna e os outros ouvindo. Foi uma das melhores experiências, entendeu? Que num lugar que o conforto não foi tão grande como poderia ser em outros. Já me aconteceu isso, Júlio, e aí o meu travesseiro foi um bolo de roupa dentro de uma camiseta. Pronto, travesseiro maravilhoso. Foi meu fleece foi meu travesseiro. Você tem que contar para nós de San Antón. Ah, San Antón foi lindo. Bom, San Antón são as ruínas, né, de um convento que ficam ali a 2, 3 quilômetros antes de Castro Reis. O objetivo era ficar em Castro Reis, mas San Antón está ali no meio do caminho, né? Você para visitar as ruínas. E ali tinha onde era ali o Hospital dos Peregrinos, né? Tem até uma plaquinha ainda. Tem ali uma casinha. E tinha um casal de mexicanos. Eles estavam lá como hospitaleiros. É o Fernando o nome dele. E aí você para ali, ele deixa o selo em cima da mesa, deixa café, chá, uns biscoitos, se você quiser, se puder, põe um donativo. Aí de repente eu vi que tinha umas camas ali, né, do lado esquerdo, era como se fosse 2 cômodos ali, né, e eu vi que tinha umas camas. Aí eu perguntei para ele, né, eu falei, aqui é albergue também? Ele falou, você pode dormir, eu só não tenho energia elétrica nem água quente. Eu pensei, bom, energia não precisa, porque o sol se põe 10 horas da noite e a gente vai dormir antes, normalmente. Água quente, eu tenho 2 opções. Eu tomo banho gelado ou fico um dia sem tomar banho. Que depois, né, isso é outro aprendizado do caminho, né? A gente aqui toma 2 banhos por dia, normalmente. Eu tomo 2 banhos por dia. Mas lá no caminho você toma menos banho. Isso é uma coisa que não é o mais importante. Não que a gente vá ficar mal cuidado, mas a gente vê que não é tão importante quanto a gente acha que é aqui. E aí eu falei, tem vaga? Tem, então eu vou ficar. Aí fiquei lá, tinha 6 pessoas lá. Então foi muito bacana, porque assim, no jantar, foi um jantar bem reservado ali, né? 6 pessoas, eles fizeram ali uma sopa, tinha uns pães, um vinho. A gente bateu um papo, né? Conta um pouquinho da história de cada um. À noite, por exemplo, né? O banheiro era do lado de fora, uns 10 ou 20 metros. Mas assim, não precisava de luz, porque você tem as estrelas, né? Então foi uma experiência bacana. Passei um pouquinho mais de frio, porque não tem aquecimento lá, né? Mas nada que um cobertor mais grosso não resolvesse. Então, isso foi algo que não foi planejado e que foi uma experiência assim, maravilhosa. Foi uma experiência muito legal. Eu acho tão bacana também que você já comentou assim que tem isso, claro, isso foi um presente, né? Isso foi uma surpresa. Mas também teve alguns momentos que alguma coisa deu errado, mas que na verdade o resultado foi melhor ainda, né? Primeira coisa, né? Por mais que a gente planeje, não vai ser exatamente do jeito que planejou.
Então a gente tem que estar aberto a ir mudando ao longo do caminho, né? E assim, o fato de mudar não quer dizer que vai ser pior ou menos bom do que seria se eu tivesse feito aquilo que eu planejei. Esse caso foi um. Lembro que eu mudei um trajeto, eu não lembro agora por quê, mas a gente teve que parar antes. Aí às vezes você começa a caminhar com algumas pessoas, aí de repente a pessoa não tá legal, precisa parar. Aí você chega, eu mesmo fiz isso, eu mudei, falei, olha, então vamos parar aqui antes. Eu vou parar junto e depois a gente muda. Aí, por exemplo, eu parei. Aí a gente tava conversando. Ah, uma coisa interessante, né? Faz parte dessa história. Você fala que é brasileiro, uma das primeiras coisas que as pessoas falam, ah, você conhece então o Paulo Coelho? Eu falo, eu conheço, eu sei que é um escritor que escreveu o Diário de um Mago e que nem mora mais no Brasil, mas as pessoas acham que a gente é. E aí, né, nessas conversas, a pessoa falando Paulo Coelho, eu falei, ó, de onde nós estamos, se você quiser, eu tento reservar num albergue que são pessoas que conhecem o Paulo Coelho, que é um albergue que o Paulo Coelho é padrinho desse albergue, né, que é o do Acácio e da Orieta. A pessoa ficou super empolgada. Aí eu falei, então tá bom. Aí nós fizemos. Então foi algo que mudou e que foi super legal. Assim, o albergue deles é muito acolhedor, né? A Orieta, assim, trata como se fossem hóspedes, né? Não como se fossem hóspedes, eu digo assim, amigos, né? Que recebeu em casa para um jantar. E foi gostoso. Então tinha lá, né? Você conversa com a pessoa. Tinha um casal de Louisiana super simpático, outras pessoas. E aí é uma experiência que foi muito bacana e que veio de uma mudança repentina, né, de que a gente parou porque estava com dor e dali até o albergue deles, que estava fora do primeiro planejamento, com essa mudança acabei ficando lá. Então esse é um exemplo, né, de alguma coisa que não deu, que foi mudada de última hora e no fim deu certo. Tem outros, que é difícil ficar lembrando de tudo, porque acontece muita coisa, né, é uma coisa meio maluca, né, porque você faz todo dia a mesma coisa, acorda, você se troca, você organiza a sua mochila e caminha, de noite você esvazia a mochila, dorme e no outro dia é igual, mas ao mesmo tempo que todo dia é igual, todo dia é diferente. Que todo dia é um trajeto novo, são pessoas novas, são dificuldades novas. Você chega num albergue, você não sabe como vai ser, reservando ou não, você não sabe, né? Se são quartos isolados, se é igual Pamplona, que é tudo meio aberto, né? Se o banheiro é bacana, se alguém vai roncar do seu lado, você não sabe, você não tem controle sobre isso. Então você vive muita coisa, né? Você conhece pessoas, você conhece num dia, no outro dia se despede, 5 dias depois você encontra de novo. Então você vive muita coisa, né? Num espaço muito curto de tempo. Falando em pessoas e falando também na questão da tradução, que você disse que umas pessoas ajudaram e tal, você foi uma das pessoas que ajudou em algumas traduções, né? Eu fiquei a trabalho em Bogotá, na Colômbia, acho que foram 6 meses, né? Já faz um bom tempo já, mas aí me ajudou a aprender um pouco de espanhol, que aí você vive todo dia e é o melhor jeito de você aprender. Então ali eu me dava muito bem ali, né? Conversando com as pessoas em espanhol. E eu encontrei muita gente com bastante dificuldade, né? Para falar espanhol, que às vezes não falava inglês também. Então tinha dificuldade, né? Eu conheci até. Foi em Los Arcos que eu conheci um senhor da França, né? O Pascal. Ele é uma figura muito querida agora, né? E foi muito engraçado quando eu conheci ele, né? Porque eu cheguei, ele já estava lá no quarto, a gente meio que se cumprimentou em sinais, né? Assim. E aí ele veio oferecer de dividir a máquina de lavar comigo, para dividir ali os 4 euros, né, que você paga para lavar a roupa. Mas foi uns 5 minutos para eu entender que ele queria que dividir a máquina, né? Eu achando que ele que perguntou se eu ia lavar roupa, eu falei que era depois. Eu achei depois que ele queria lavar minha roupa, eu falei não precisa. E foi engraçado, porque eu falando inglês, ele não entendia, né? O que ele conseguia falar
lá era o wash machine. Aí depois ali de uns 5 minutos eu entendi, né? Aí eu concordei, fui junto com ele, a gente colocou a roupa lá pra lavar. E dali pra frente eu caminhei 2 dias com ele seguidos, né? E aí ele tava justamente nessa questão das reservas, né? Ele também não era assim super familiarizado com aplicativos, com tecnologia, né? Então ele estava mandando e-mail para alguns albergues, e e-mail às vezes o albergue vai demorar mais para responder, né? Então eu ajudei ele, né? A gente fez ali uma reserva já para o dia seguinte e para 2 dias, na verdade. Aí eu ajudei ele com as reservas, né? E depois a gente acabei ajudando em algumas situações também no restaurante, em algum outro lugar. E aí as pessoas não entendiam muito bem, né? Porque para quem fala inglês é mais fácil. A maioria dos lugares na Espanha o pessoal fala inglês, mas se você não fala nem inglês nem espanhol, né? No caso dele era francês, tem dificuldade. Então eu ajudei ele com essas reservas. Ajudei algumas outras pessoas também, ligando, né? Mas aí eles tinham ali um número de um albergue, e eu ligava para eles e fazia reserva. Foram experiências boas, assim. Às vezes usava o tradutor, né? Do celular, escrevia alguma coisa, porque aí ele pode escrever em francês, o tradutor traduz para o português, e aí a gente se comunica. O Google Tradutor é tudo, né? E sabe que eu trabalhei em León como hospitaleira. Eu conheci um japonês que só falava japonês. Se não Então, fosse o Google Tradutor, eu não sei como é que ele faz em aeroportos, etc, né? Porque o francês ainda, sei lá, né? Uma origem latina, quem sabe alguma coisa a gente entende, quem sabe alguma coisa os espanhóis entendem, mas japonês. Mas assim, né, Júlia, é uma coisa que eu sempre digo, saber um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês. Espanhol nos ajuda a facilitar o dia a dia, a coisa prática de perguntar coisas do albergue, no restaurante, etc. O inglês, eu acho que nos ajuda muito a nos comunicarmos com outros peregrinos, porque acaba sendo meio uma língua universal, né? Não sei se foi isso que você sentiu, é isso que eu sinto nos caminhos em geral, inclusive até agora no caminho na Itália. Mas assim, não é impossível de maneira nenhuma fazer um caminho também só falando português. Muitos peregrinos eu conheci que, né, fizeram um caminho só com português e foi tranquilo, mas limita um pouco a experiência, né? Essa é a minha opinião. Queria saber um pouquinho da tua opinião e lembrar da história também daquela peregrina que chegou depois em Santiago, que também ela não falava nenhum outro idioma, né? eu acho que sim, o inglês, né, acaba sendo uma língua que, principalmente no começo, quando em Saint-Jean, pessoal falando, praticamente todo mundo falando inglês, né, quem estava ali nos albergues, né, claro. Mesmo em Roncesvalles, né, eu até falei, "Poxa, eu já estou na Espanha mesmo, porque assim, só se falava inglês. Os hospitaleiros ali, os voluntários, acho que eram todos da Holanda. E na Europa, o europeu tem uma facilidade muito maior que a nossa de falar inglês. Então, quando você começa a juntar grupos, onde tem um suíço, tem alemães, noruega, polonês, eles vão se comunicar em inglês. É o natural. Então, mesmo já estando na Espanha, ali, principalmente nas primeiras cidades, se falava muito inglês. Depois eu percebi que aí começava a falar mais espanhol. Mas sim, né, quando você não fala um pouco de inglês, pelo menos, você acaba ficando um pouco mais deslocado, porque o europeu dificilmente vai falar português. E mesmo o espanhol, eu percebi isso também. Muitos europeus não falam espanhol, eles falam inglês, né? E mesmo pessoas que chegavam, por exemplo, da Ásia, né? Tinha bastante coreano fazendo o caminho. Muitos deles falam inglês, né? Não todos, eles também tem bastante que usava o aplicativo. Isso é interessante também, né? Teve algumas vezes que eu fiquei assim extremamente feliz pela realização de outras pessoas. Uma outra pessoa que eu conheci, além do Pascal, e trouxe para minha vida, né, foi a Eva, que ela mora na Alemanha, e a gente caminhou muito, muito junto. Aí nós estávamos em Santirene. Santirene foi uma das outras cidades menores que eu fiquei, que ali ela tá, se eu não me engano, a 14 de Santiago. Foi a nossa última parada antes de Santiago. O albergue ele fica mais afastado e a vila é pequena. Então, assim, não tinha mais onde comer. Nós chegamos lá à tarde, né? Não tinha mais onde comer. E aí a hospitaleira falou, olha,
sugiro vocês pedirem alguma coisa, né? Você vai andar 3 quilômetros e eu acho que vai estar fechado a hora que você chegar lá. Eu falei, tá bom. E a gente estava ali na salinha ali onde tem a Copa, né? E de repente entrou a hospitaleira, aí ela falou em espanhol comigo, a Eva estava do meu lado. Ela falou: Olha, será que você pode pedir para sua amiga me ajudar? Eu tenho uma senhora alemã que está aqui do lado de fora, ela quer sair para comer. E eu já expliquei para ela que não tem nada aberto. Quer dizer, eu tentei explicar, mas eu não consigo explicar, porque ela não fala espanhol e ela não entende inglês. E aí, como a Eva tinha acabado de se registrar, né, como alemã, ela falou, aí foi isso que salvou ali a senhora de sair, que ela ia sair, ela não estava entendendo, ela ia sair, ia andar 3 quilômetros, depois de caminhar o dia inteiro, não ia achar um lugar para comer, ia ter que voltar com fome, depois de andar 6, 3 para ir, 3 para voltar. Aí a Eva conversou com ela, explicou para ela, no final eu pedi para ela pedi o lanche, né, para todo mundo, e aí elas conversaram bastante, né, ali, eu do lado, e aí era uma senhora que tinha 74 anos, né, da Alemanha, que ela já estava ali, acho que era o dia número 43, 44 dela, porque ela vinha fazendo trechos pequenos, né, ela nunca não fez nenhum trecho com sempre de 20 para menos. Aí eu pensei, né, poxa, ela tem 74 anos, ela não fala uma palavra de espanhol e não fala inglês e tá aqui, depois de 40 e tantos dias. Então, Nossa. aí a gente ali comeu junto, né, se despediu. Aí no dia seguinte, não, na verdade aí nós chegamos em Santiago no dia 6, né? Só que aí a gente chegou à tarde, então eu deixei para ir na missa no dia seguinte, né? A gente chegou à tarde, ficou, passeou, foi pro albergue, e no dia seguinte eu estava ali, aí a gente passeou um pouco de manhã e estava indo para a missa, né? 11h30 mais ou menos, e a mesma senhora alemã chega em Santiago, né? Com um papelzinho com. Ah, tem mais um detalhe, ela não tinha celular. Ela não tinha celular, além de não falar inglês nem espanhol. Ela chegou com um papelzinho com o endereço anotado à caneta da oficina de peregrinos, que fica um pouco depois ali da catedral, né? Aí, assim, aí não sei, é o anjo da guarda, né? Que tá ali guiando as pessoas. E aí entra aquela coisa, né? Dos peregrinos. É como se os peregrinos são uma grande comunidade ao longo do caminho, né? Que eles vão se cumprimentando, eles vão se ajudando, eles vão se interessando pelo caminho um do outro, vão demonstrando uma empatia muito grande. Então ali ela veio, ficou super feliz de nos ver. A Eva foi, pegou, explicou tudo ali em alemão para ela, explicou onde era. No final até ainda falou para mim, será que ela vai encontrar a oficina de peregrinos, né? Eu falei, vai. Aí a gente foi para a missa, né? E aí, depois, não sei, a missa estava ali no começo, né? E aí ela entra na missa. Quer dizer, ela achou a oficina, provavelmente deixou a mochila no albergue onde ela estava e foi para a missa. Então ela, quer dizer, cumpriu a jornada dela, né? Ela chegou ali depois de 40 e tantos, quase 50 dias, estava ali na missa do meio-dia, né? Na missa do peregrino para assistir. Então foi muito legal, né? Assim, ela ali, a Eva, a gente ficou muito feliz de ver aquela senhora ter conseguido complementar o caminho dela ali, né? E, como você disse, sem falar uma palavra de qualquer uma das línguas, com 74 anos, com uma certa limitação de caminhar, ela não podia fazer trechos grandes e fez o caminho. Nossa, Júlio, é isso. Eu diria que os peregrinos são mais do que uma comunidade, acaba virando família, né? Sim, sim. Porque é isso, né? Eu percebo as pessoas realmente atentas umas às outras, é um contato mais essencial, é mais essência com essência, a gente não precisa ter máscara, status, é tudo muito essência. Sim, André, assim, eu acho que quem vai, né? É uma caminhada que você se prepara fisicamente, você compra equipamentos especiais, né? Que hoje em dia tem bastante. Tem um pouco do lado de você conhecer lugares, conhecer cultura, comida, que é o mesmo lado que tem numa viagem de turismo, né? Mas tem um lado que, se você se permite
né? Se você se permitir, como você disse das máscaras, né? Você se desarmar, você tirar, deixar de lado as suas máscaras do dia a dia, aquelas armaduras que você cria para enfrentar o dia a dia, e ser você mesmo e trazer ali a sua essência e deixar ela aflorar, você vai viver algo mágico. Que aí é aquilo que a gente não consegue explicar quando está falando para alguém que nunca foi, né? Você consegue falar que as paisagens são lindas, as pessoas adoram as fotos que você mostra, acha uma viagem fantástica, acha que você é quase um super-herói de ter feito isso, mas isso que a gente sente é difícil explicar para quem não vivenciou, né? Porque é meio que assim, você tira as armaduras, a essência vem, ela aflora, e aí, de repente, você tá numa felicidade que você nem sabia que podia ter aquele tipo de felicidade, né? Ou então acontece alguma coisa, você se sente emotivo, você escuta alguém contar uma história, você começa a chorar. Você tá ali com uma pessoa que você conheceu um dia antes, você sente uma empatia verdadeira por aquela pessoa. E você faz uma conexão, né, muito grande. Por isso que as pessoas falam, aconteceu isso comigo, você traz amizades do caminho para a vida. Eu tenho pelo menos meia dúzia que eu continuo conversando, que são pessoas que eu quero ver de novo. Elas vindo aqui, eu indo onde elas vivem, ou até num outro caminho. Isso é muito bonito, né? Eu acho que a gente tem que se permitir ter isso. Teve uma outra experiência, eu conheci, né, em Horizon, é, uma das coisas legais lá de Horizon é que você faz um jantar comunitário, né? Todo mundo se apresenta, fala de onde veio, né? Por que que tá, quais são as expectativas ali, todo mundo meio ansioso ainda, né? Tá começando. E eu lembro que no quarto que eu dormi, tinha um alemão. Ele deve ter seus 40 e poucos para 50. E ele acordou eu acordei 2 vezes de madrugada com o barulho dele, né? A princípio eu pensei, poxa, ronca muito, né? Mas aí eu achei estranho que uma hora ele abriu a janela, tava um vento frio de madrugada, ele abriu a janela, fazia um barulho para respirar muito forte, né? Ele não estava conseguindo, eu falei, será que ele tem asma? Eu pensei, né? Mas ok. No outro dia, ele saiu antes de mim e eu cruzei com ele. Ele estava ali parado, meio ofegante, né, na subida dos Pirineus. E ele também tem o inglês dele não é muito bom. Aí a gente conversou um pouco e ele explicou que ele teve Covid, né, que eles chamam de corona lá. E aí ele disse que depois que ele teve Covid, ele nunca mais, pelo menos até hoje, conseguiu recuperar o fôlego que ele tinha antes. Então, para ele, era um sacrifício gigantesco fazer o caminho. Ele chegou, para você ter uma ideia, ele chegou em Roncesvalles 7h30 da noite. Ele chegou. Saindo dali de Horizon, andando 8 quilômetros a menos. Depois, no outro dia, a gente saindo ali de Roncesvalles rumo a Zubiri, eu encontrei ele de novo, parei um pouco, aí uma hora ele falou para mim, olha, segue você que eu tenho que... Eu ando meia hora e paro. Eu ando meia hora e paro. Aí, ok, eu segui, aí eu fiquei sem ver ele uns 15 dias. Aí um dia eu tava em Rabé de las Calçadas. Aí eu cheguei, eu encontrei ele. E assim, já era ali, já depois da metade, mais ou menos, né? Eu fiquei tão feliz de ver ele, de ver que ele estava ali, no mesmo lugar que eu estava, né? Com todas as dificuldades dele. Então, e isso é uma coisa que a gente sente assim de forma muito espontânea. Então eu fiquei muito feliz. Ele ficou super feliz de me ver, porque já me conhecia, né? Ele até conversou depois com a própria Eva também, que eu caminhava, e como ela é alemã, eles conversaram mais. Ele ficou feliz de conversar com outro alemão, e ele confessou que se sentia muito sozinho, porque ele caminhava muito devagar, ele tinha a barreira da língua, então ele se sentia muito sozinho. Dali para frente a gente acabou se cruzando mais umas 2 ou 3 vezes. Eu não vi ele chegar em Santiago, né? Tenho certeza que ele chegou, pelo que eu vi. Então são histórias que te marcam, né? São episódios que você se vê ali realmente preocupado, né? Torcendo para as outras pessoas de forma espontânea, genuína, né? Sem querer nada em troca. Isso é muito, muito bacana. E outra coisa, né, Júlio, a questão de ser uma vida super simples, que você falou, né? Ah, questão de ficar hospedado em San Antão, não tem água quente. Bom, vou tomar banho frio ou fico um dia sem banho. E que numa vida, né, cotidiana, né, você tomar 2 banhos por dia e é aquilo, né? A gente precisa
de tudo que a gente tem na nossa vida cotidiana, normal. Talvez a gente não precise de tudo, né? Eu fico pensando, eu volta e meia, eu revejo os meus hábitos, principalmente questão de consumo. A gente não precisa de tudo que a gente tem, né? Ou que a gente quer comprar, ou que nos fazem comprar. Então, isso é muito lindo também da gente ver que, na verdade, precisamos de muito, muito pouco para estar felizes, né? Sim, sim, isso é uma verdade, né? E acaba sendo meio que uma parábola da vida real, né? Quando você tem ali, porque assim, você vai carregar a sua mochila. Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu acho que eu preciso, ou tudo que eu queira acumular, eu vou ter que carregar nas minhas costas. Então, quando aquilo começa a ficar pesado, aí você começa a se questionar, né? Então, se eu levei 4 camisetas, eu preciso de 4, ou 3 resolve, ou talvez 2 resolve. Eu preciso estar levando aqui uma roupa para sair à noite? Não, não vou. A roupa de sair à noite é a calça. A calça que eu caminhei num dia, saio à noite com a segunda calça, no dia seguinte a segunda calça é a que eu vou caminhar. E assim vai trocando. É uma lição, né? É uma lição de simplicidade, né? Você vê que você consegue ser mais minimalista, mais simples. Eu não saio de casa sem tomar banho de manhã. Eu não vou trabalhar sem tomar banho de manhã. Lá eu saí sem tomar banho todas as manhãs, entendeu? Então, é, as próprias mulheres, né? Elas não têm ficam mais tranquilas em relação a não usar uma maquiagem. Ali ninguém vai fazer falta disso. Eu chegava nos lugares, algum lugar que eu ia depois caminhar e visitar, por exemplo, em Burgos, visitar a catedral, em León, visitar a catedral, em Astorga, era a papete ali com a meia e tava tudo bem. Eu não vou levar um outro calçado para usar quando eu for passear à noite na cidade. Isso é uma lição muito boa do caminho, né? Ajudar as pessoas, dividir o pouco que você tem, né? Às vezes você está com água ali, acabou a água, você divide um pouco da água. Você, alguém está com dificuldade, você ajuda com a língua. Acabou o dinheiro, você empresta seu dinheiro. Se vai pagar ou não, tanto faz também depois, entendeu? E ninguém vai deixar de pagar. Teve caso que eu vi, a pessoa tinha acabado o dinheiro. Aí, porque tem isso também, né? A pessoa, você não precisa fazer um planejamento extremamente extenso, mas é legal você ter ideia das cidades onde você consegue tirar dinheiro, que não são em todas. Isso é importante. E às vezes acaba antes. Aí o albergue falou: não precisa pagar. Entendeu? Tudo bem, faz falta porque não deixa de ser um ganha-pão, mas também não vai ser algo que vai, né, no final do mês o albergue deixar de pagar as contas por causa disso. Ou aparece um outro que paga, um peregrino que paga e diz: ó, quando você me encontrar de novo, você me devolve. Outro aprendizado que a gente estava conversando é a questão de muitas pessoas, eu imagino, que aprendem a pedir e aceitar ajuda no caminho. Sim, eu acho que tem pessoas que querem assim, querem ser fortes, querem ser independentes, mas não tem jeito, vai sempre ter uma hora que você vai precisar de alguma coisa, né? Tinha um pai, né, que estava andando com as 2 crianças, que eram uma de 11 e uma de 8, né? Então, apesar das meninas estarem andando, para ele era algo que era um pouco mais complicado, porque ele tinha que carregar a mochila dele, a mochila das meninas, e para ele não era tão fácil quanto para mim, por exemplo, em termos de parar, de faltar água, de ir ao banheiro, porque ele estava com 2 meninas pequenas. E aí eu tinha encontrado eles umas 4 ou 5 vezes ao longo do caminho, e aí eu estava em Fromista naquele dia. E não tinha lugar em Fromster, não tinha lugar nenhum, nem o municipal, os particulares. Aí foi uma das vezes também que eu acabei ajudando com a língua, né? A gente pegou o aplicativo e saiu ligando para todos que tinham ali, fui ligando para um por um, nenhum tinha lugar. Aí alguém falou: olha, vai na avenida ali, que tem vários ali, você vai conseguir né, bater na porta e perguntar. Aí nós fomos e nós acabamos entrando em um bar. Ele não era um albergue, né? A pessoa estava ainda construindo um albergue nesse bar.
E aí, nesse bar, por exemplo, nós conhecemos ali o dono do bar, eu não vou lembrar o nome, mas ele, por exemplo, foi extremamente atencioso, né? Então, ele, já de cara, nós entramos, primeira coisa que ele fez foi oferecer água, oferecer suco para as meninas, ofereceu uma cerveja para o pai e para mim. Aí eu falei, não, obrigado. Ele, não, não, eu convido, é grátis, é para vocês se refrescarem. E ele saiu ligando, né? A gente explicou a situação ali. Ele saiu ligando para pessoas conhecidas para tentar arrumar uma vaga para nós. E aí depois de vários lugares disserem que realmente não tinham, aí ele disse lá, falou, ó, eu tenho o meu albergue que ainda não está pronto, eu consigo acomodar ali pelo menos 2 ou 3, e as meninas, se vocês quiserem, ela dorme lá em casa com a minha filha, com a minha esposa. E então assim, né, foi uma demonstração ali de carinho, de acolhida, né, muito grande, né? E aí eles ficaram lá. Eu acabei voltando, eu peguei um táxi e voltei para a cidade anterior e dormi lá. Né? No outro dia eu peguei um táxi de volta e continuei de Fromista. Mas eles ficaram ali na casa, na posada dessa pessoa, né? Do casal. E isso né? Então, assim, eles ali eram um exemplo que aceitaram muita ajuda pelo caminho, né? E as pessoas estão sempre prontas a oferecer ajuda, sempre. Uma coisa que eu percebi, né? O espanhol, ele tem uma relação com o Caminho de Santiago, né? Faz parte da cultura deles. Então, quando você passa numa cidade, se você está meio perdido ali no meio de Burgos, aconteceu comigo. Na cidade é mais fácil você ter mais dificuldade, né, de achar as setas. É muita poluição visual. E mais de uma vez, eu indo pelo caminho errado, peregrino, peregrino, aí aponta, né, pro outro lado, aí você vai, e fora quando eles Ah, param, né, teve sim. casos que a pessoa para falar qual é o caminho, só que aí ela emenda já começando a falar alguma coisa da vida dela, ou perguntando da sua. Então você está numa esquina ali, na esquina de Burgos, aí um senhor me parou para explicar o caminho, e depois, 5 minutos depois, ele estava me contando que já viajou por vários lugares da Europa, ele faz missões comunitárias e está contando ali de coisas da vida dele, pergunta de onde a gente é. Quando você fala que é do Brasil, normalmente as pessoas têm uma reação muito positiva. Então, todo lugar você vai achar alguém pronto para oferecer ajuda. Albergues que eu cheguei cansado e falaram assim para mim, ó, vai descansar, põe a mochila, toma banho, depois você volta, faz o check-in. Não teve aquela rigidez de faz o check-in aqui, mesmo né? Então, o tempo todo você acha alguém para te oferecer ajuda. Você só precisa aceitar. E às vezes a humildade de pedir, né? Também. E É, perguntar, ó, não sei o caminho, é. não sei o que isso significa. Você tem aí uma pomada, uma aspirina, qualquer coisa. Eu acho que a gente está lá para se expor. De uma forma que às vezes a gente não faz aqui, a gente se resguarda, né? A gente se controla, mas lá eu acho que a gente está lá para dar e para receber o melhor, né? Doar o que a gente tem de melhor e receber dos outros de forma espontânea, né? Não vou nem dizer em troca. Ai, gente, isso tudo é muito lindo, é o caminho. E assim, Júlio, claro, né? Foi a realização de um sonho, mas a gente nunca sabe como vai ser e o que vai realmente nos tocar, talvez até nos transformar, nos modificar, qualquer que seja a experiência, né? Como é que foi o caminho de Santiago para ti? Ah, foi uma experiência maravilhosa, né? Foi assim, tem uma frase que eu gostei muito dela, né? Eu anotei, eu lembro dela sempre. Eu escutei em San Gian, primeiro dia, né? Em San Gian, aquela ansiedade, tô aqui, é de verdade, está acontecendo. Aí a hospitaleira, eu acho que ela era irlandesa. A gente tomou café da manhã, né? Aí ela falou: olha, eu queria fazer aqui uma oração para vocês, uma bênção do peregrino. Eu lembro de um trecho, né? Que ela falou assim: pegue todas as expectativas que você trouxe com você e deixe-as de lado. Abra o seu coração e a sua mente e viva o caminho. Então, eu lembrava daquilo todo dia. E eu acho que eu fiz isso, né? Sim, conforme as coisas iam acontecendo, eu ia seguindo. Eu nunca segui tanto o meu coração, desde vou ficar com essa pessoa, vou por esse caminho,
vou parar aqui, não vou parar aqui, vou mais um pouco, vou arriscar chegar sem reserva. E foi tudo muito maravilhoso, né? Deu tudo muito certo. E assim, teve momentos lá que eu me sentia. é, Era uma felicidade, como se fosse uma felicidade mais plena, sabe? Você sente assim, por exemplo, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu lembro de uma sensação que eu tive quando eu estava lá em Castro Reis, lá visitando o castelo. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Então você traz ali sentimentos que às vezes estão guardados, né? Então foi muito mágico tudo, né? As experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, as conexões que eu fiz. Isso eu não estou nem contando as paisagens maravilhosas, os lugares históricos, mas esse lado eu acho que teve um resgate assim de conexão comigo mesmo, espiritualidade, né? Tá visitando todas aquelas igrejas, eu participei de várias missas, né? A missa do peregrino foi algo muito especial, então me resgatou um pouco também da questão da religiosidade. Foi muito mágico o caminho, me fez repensar muita coisa, né? Em termos de valores, de como a gente pode ser feliz com menos, né? A gente pode ter uma felicidade mais simples, porém mais plena, mais verdadeira. Pronto, é isso. Ai, Júlio, muito obrigada por compartilhar tanta experiência profunda e pessoal, né? Te agradeço muito e gostaria de te fazer duas perguntinhas práticas antes da gente finalizar. O que tem na CAX que é muito bacana, né? Eles têm uma super programação, talvez você possa falar um pouquinho como é que está sendo a tua participação lá. E também o aplicativo Buen Camino. A CAX. Eles têm uma programação bem bacana, né? Praticamente todo final de semana tem algum evento lá na sede, né? Principalmente aos sábados. Tem palestras, né? Sobre o caminho francês, sobre o caminho português, caminho primitivo. Tem rodas de conversa. Todo mês tem uma caminhada preparatória. Eu fiz, né? Então, quando eu decidi em janeiro, eu fiz caminhadas preparatórias. Eu fiz uma com você, né? No Carnaval, em São Roque, e fiz outras 4 com a CAX. Isso é muito legal, porque nessas caminhadas você conhece pessoas que já fizeram o caminho. E aí você vai conversando, essas pessoas vão te dando dicas, vão falando, vão dividindo a experiência, né? Eu tive ali 2, pelo menos, que foi o seu Sérgio e o Wagner, que foram especiais para mim. Eles me deram muitas dicas nas caminhadas, depois por WhatsApp. Então, isso tudo é muito legal. E se você quiser, você pode ligar, eles atendem por WhatsApp, por telefone. Se você quiser marcar um dia e ir lá na sede para quem é de São Paulo e passar 1, 2 horas para eles falarem e te ajudarem a planejar, eles fazem. Tem muita coisa legal que pode aproveitar de lá. E aí, de lá, em uma das palestras da Cecília, ela falou de alguns aplicativos. E aí eu instalei todos eles. Fizeram pelo menos 3, e comecei a olhar como eles funcionavam, comecei a ver o que o pessoal falava deles no grupo de WhatsApp, e teve um que eu me identifiquei ali, que foi o Buen Camino. Ele é de um jornalista espanhol, não lembro o nome dele agora, mas ele tem também um canal no YouTube, e eu achei legal porque ele tem, né, assim como você posta lá os seus vídeos das caminhadas, ele posta de trechos. Então, ele tem vídeos de vários trechos do caminho francês. Mas ele tem um diferencial que eu achei, que é o seguinte: ele entra bastante no lado histórico, né? Talvez pela veia jornalística, né? Ele entra no lado histórico de alguns locais, alguns episódios que aconteceram naqueles trechos. E outra coisa bem interessante, ele dá dicas de algumas variantes que não estão nos livros lá, nos guias tradicionais. E eu posso dizer que não estão porque eu caminhei muito e encontrei muitas vezes, e às vezes que a gente não se encontrava, a gente ia falando por WhatsApp com o casal do Colorado que eu conheci. Então, por exemplo, eu fiz um trecho que foi só eu que fiz, de todos que eu conheci lá, que depois de Vila Franca del Berço, eles têm uma, ao invés de você seguir, porque o normal ali, as pessoas vão pelo um trecho de estrada, né, de rodovia, para entrar,
chegando na Galícia. Aí ele ensinou que você podia ir pelas montanhas e parar em Pradella. É uma vilazinha que está a uns 1.000 metros de altitude, só que assim, é um trecho duro, porque eu cheguei em Vila Franca de Ponferrada, eu já tinha andado uns 23. Aí eu subi mais 7 ou 8 na montanha, mas assim, só tinha eu, não tinha mais ninguém. Eu parei num lugar que não tinha ninguém também, eu era o único hóspede da pousada. E é um lugar que você não acha. A entrada é muito discreta pelo meio da cidade, assim. E eu soube por causa do app dele. E, por exemplo, um outro lugar que eu fui também, que para mim é um dos selos que eu tenho mais carinho, eu visitei a ermita de Eunate, né, que fica ali, que é uma ermita que alguns falam que foi construída pelos templários, né, pela forma que ela tem, octagonal, que é um lugar meio místico, né, você chega ali, você fica descalço, dá algumas voltas ali, né, pisando nas pedras, e esse é um lugar que ele ensinou também, lá nos vídeos dele do YouTube. Que é uma experiência que, poxa, a maioria passa direto. Quando tá chegando ali em Puente La Rina, o pessoal passa direto. Alguns até sabem, só que assim, você tem que desviar 3 quilômetros para ir para lá. Depois você não precisa voltar a 3, porque dali é mais curto para Puente La Rina, mas que dê 4, 5 a mais. Mas então, esse tipo de dica, tudo que tinha um pouquinho diferente, uma experiência assim, que dava para aproveitar, eu procurei aproveitar, mesmo que às vezes falava, esse trecho, às vezes ele falava assim, esse trecho ele é um pouco mais longo, ou um pouco mais difícil, mas ele é mais por dentro do bosque, ele tem uma vista mais bonita. Aí eu fui naquele, eu prezei a experiência diferente, o bonito, o- do que ir no mais curto. Muito bacana, Júlio. O que que não pode faltar na tua mochila? Um item. Hoje a maioria dos itens são meio padrão, né? Mas um item que eu acho interessante, dois motivos eu falar. Primeiro, que é meio controverso. Muitas pessoas acham que é um peso desnecessário. E segundo, porque é algo que eu nunca imaginei que eu ia usar na minha vida, é a papete. Eu comprei uma papete antes de ir e levei e achei que foi muito legal, porque assim, toda vez que eu chegava, eu tirava a bota, dali para frente era papete. Entendeu? Se eu dentro do albergue para passear, para sair à noite, né? Se eu fosse jantar, era papete e meia. Que eu sempre achei, isso aí é coisa de pessoa mais velha, isso aí eu não curto papete. Mas eu comprei, eu gostei, ela é confortável e ela tem uma vantagem que, na minha opinião, em relação a uma Havaiana, por exemplo, a Havaiana é muito confortável. Mas para você andar, porque às vezes você saía para andar para conhecer a catedral ou conhecer a cidade, você acabava andando mais 2 quilômetros. Então a papete é mais confortável para isso. Eu achei que foi legal ter levado a papete. E o que não pode faltar no coração do peregrino quando ele vai para uma jornada assim? Alegria e empatia. Eu me sentia alegre assim o tempo todo. Me sentia feliz. Eu acho que a gente tem que ir com o coração leve e alegre. E praticar empatia. Eu acho que é uma chance de ouro que você não pode perder. Uma trilha sonora para caminhar. 80 a 90% foi o som da natureza, sons que são diferentes para nós, até alguns pássaros que a gente não tem aqui, aquele pássaro cuco, né, em vários lugares eu ouvia ele, mas assim, quando eu estava em trechos que perto de rodovia, que prevalecia o barulho dos carros, ou quando eu queria ali, eu estava bem cansado, eu queria trazer um reforço extra. Eu escutei muitas vezes a trilha sonora do filme Into the Wild, Na Natureza Selvagem, que é do Ed Vedder. Eu adoro aquela trilha sonora. Eu escutei ela muitas vezes e agora toda vez que eu escuto é a minha trilha sonora do caminho. Um aprendizado do caminho. A vida pode ser simples e bonita. E eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Eu acho que a gente precisa de menos do que a gente se propõe a ter. Pode ter uma vida mais simples e aproveitar mais a vida, viver mais, ter mais experiências, né? Uma gratidão. Eu sou muito grato pelas pessoas que eu conheci, né? Como eu disse, tem ali pelo menos 5, 6 pessoas que eu trouxe para minha vida. Eu converso regularmente, a gente faz video calls. Eu sou muito grato pelas pessoas que eu conheci lá. Peregrinar é É você
encontrar uma versão melhor de você mesmo. Eu acho que, assim, eu senti um pouco disso lá, né? Lá eu era. É como se você vai, aí de repente, você é um. Eu sou um Júlio mais feliz, mais espontâneo, mais tranquilo, que tá ali vivendo o momento, né? Vivendo o momento presente. E quando você vive o momento presente ali de corpo e alma, você aproveita muito mais. Você aproveita coisas assim muito simples. Você aproveita o vento. Eu lembro até hoje da sensação do vento lá nos Pirineus. Lá nas Mesetas, teve um dia que ventava, ventava, e não tem onde você se esconder do vento ali. Mas você pode aproveitar aquele vento, sentir ele e ser algo muito prazeroso. Então é isso, né? Eu estia feliz, leve. Os peregrinos que me conheceram lá conheceram um Júlio diferente do Júlio que às vezes a maioria das pessoas conhece aqui no meu dia a dia. Por isso que muitos dizem, né, Júlio, que o caminho, muitas vezes, ou a maioria das vezes, o real caminho começa em Santiago, porque aí é o nosso desafio diário de trazer esses aprendizados e exercitar, né? Tudo isso que você falou está acessível para todos nós a todo momento. É questão da gente lembrar, exercitar. Eu acho que a gente começa a fazer uma caminhada, né? Eu chamo mais de jornada do que de caminhada, para Santiago, mas depois o destino final mesmo é dentro de nós, né? E a gente pode sim trazer para a vida, né? Eu acho que a gente pode trazer muita coisa para nossa vida e não deixar lá. Não tem muito sentido eu só aplicar de novo, só sentir de novo se eu voltar para fazer um segundo caminho. Eu acho que eu posso começar a refletir como eu vivo e ver o que que dá para ir adaptando, para ir mudando. E é uma forma de você manter o caminho vivo dentro de você e ele servir para melhorar você, né? E você melhora, as pessoas ao redor vão melhorando. Então, eu acho que realmente, depois de Santiago, tem a jornada de volta, né? É, o caminho da vida. Júlio, muito, muito, muito obrigada. O pessoal que quiser ver tuas fotos, a gente pode divulgar o teu Instagram? Pode. É brandão.julioc. Brandão.julioc lá no Instagram, então. Júlio tem fotos lindas do caminho. Júlio, muito obrigada. E obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Ah, obrigado, André. Foi um prazer, né, falar com você. E como eu disse, né, foi uma das primeiras inspirações minhas, foi o seu site, os seus podcasts, então é muito legal poder aqui dividir um pouquinho daquilo tudo que eu aprendi, daquilo tudo que eu vivi, né? Vamos dizer assim, eu sou iniciante perto de muitos, né, que já fizeram vários outros caminhos, mas em termos de entusiasmo eu já me sinto veterano, porque para mim é muito gostoso dividir tudo isso. Ai, muito bom. Então, um beijo e bom caminho para todos nós. Beijo, André, obrigado.